pipocada! Aqui é a Daia, do Portas de Papel, e no vídeo de hoje vamos conversar sobre Misery. Se inscreva no canal, não deixe de deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as notificações. Bora começar? Well, it was strange. I guess it was kind of a miracle you finding me. In a way, I was following you. You following me? Oh, Paul, I've read everything of yours. The Misery novels. You must be a good man, or you could never have created such a wondrous, loving creature as Misery Chastain. Very kind. The presumption must now be that Paul Sheldon is dead. You dirty bird. How could you? Misery Chastain cannot be dead. Misery Spirit is still alive. I don't want her spirit! I want her! And you murdered her! You don't think he's dead, do you? And don't even think about anybody coming for you, because I never called them. Nobody knows you're here. And you better hope nothing happens to me. Because if I die, you die. I know you've been out. Is this what you're looking for? Eventually, you'll come to accept the idea of being here. Annie, whatever you're thinking about doing, please don't do it. Annie, for God's, Shh, darling. Trust me. God's sake. It's for the best. Então, meus amores, hoje vamos conversar sobre Misery, do Stephen King. E nesse livro nós vamos conhecer o escritor Paul Sheldon. É um escritor que escreve um livro chamado Misery e esse livro é best-seller. Ele fez o primeiro livro porque ele precisava de dinheiro e vamos dizer que o livro dele tenha pegado geral. E ele foi escrevendo mais livros e mais livros e formando a série de Misery. Até que chegou um ponto na vida dele que ele precisava ter uma expressão criativa. Então ele termina o livro Misery e começa um outro livro sobre carros, um romance, uma história policial. E aí, essa história dele, ele gostou demais dessa história. Para comemorar o final do texto que ele escreveu da série Misery e esse novo recomeço, essa reviravolta da carreira dele, ele tomou umas. Ele resolve beber. E indo de uma cidade aonde ele estava escrevendo para outra, como a neve era muito forte, ele sofre um acidente, pois ele estava dirigindo alcoolizado. E aí quem aparece para ajudar? A fã número 1, a Annie. A Annie, que mora ali pelas redondezas onde o Paul sofreu um acidente, consegue ver o carro dele. E aí ela consegue socorrer ele e leva ele para o hospital? Não! Ela leva ele para casa dela, pois ela reconheceu que ele era o escritor número 1 dela. Ok, eu sei que você faria o mesmo. Você morando em um lugar onde as estradas, elas ficam todas, vamos dizer assim, embargadas com a neve. Eu posso dizer a palavra embargadas? É impossível passar com o carro por causa da neve. A neve é muito forte e você encontraria o seu escritor preferido nessa mesma situação? Ah, eu sei que você levaria ele para sua casa. E aí ele faz o mesmo. E ela vai cuidar do Paul. Bem, gente, o início do livro e o início do filme, né? Aqui no livro a gente tem Louca Obsessão, que é o título do filme, é igualzinho. Gente, eu nunca vi um cenário tão maravilhoso, tão idêntico quanto a descrição do livro. É perfeito, a neve branquinha, as árvores ali, no momento que o Paul tá andando de carro, é igualzinho. Eu amo essa parte do filme. É o início, né? Mas mesmo assim. Então, esse livro
foi um dos últimos livros, para dizer o último, dos últimos não, o último livro do Stephen King sobre o pseudônimo de Richard Bachman. E a gente vê um pouco dessa pressão que ele estava sentindo na história que ele conta, né? Que o Poe é um alter ego, vamos dizer assim, o Poe é um alter ego do King. Porque ele descreve toda aquela pressão que ele queria matar o Richard Bachman, né? Ele queria terminar a história do Richard, foi um escritor que ele inventou para poder publicar mais do que um livro, porque na época, quando ele começou a escrever, os escritores, né, ali só publicavam um livro por vez, né? E o Stephen King queria publicar mais, então ele inventou esse pseudônimo de Richard Bachman e ele fez toda uma história. Esse Richard tinha foto, tinha família, tinha a vida completa, até que ele resolveu matar o Richard, né? Antes dele ter sido descoberto. Só que ele ia publicar esse livro sob pseudônimo e ele foi descoberto e publicou assinando Stephen King. E a gente vê toda essa angústia que o próprio escritor sentiu na figura do Paul Shadow, em que o Paul, ele queria matar a Misery, né? Ele queria matar o conto dele, esse livro, porque ele já não aguentava mais escrever sobre Misery, da mesma forma que o Stephen King já não aguentava mais ter esse personagem, esse Richard Bachman, em sua vida, né? Ter essa figura aí e assumir duas personalidades diferentes. Outro ponto bastante interessante é que o Stephen King também sofreu com alcoolismo. Então ele colocou o personagem sofrendo um acidente como alcoólatra e colocou o livro Misery como se fosse uma droga na vida dele que ele tivesse que se libertar. Então o livro, ele tem muito essa angústia que o próprio escritor colocou, por isso que é um livro genial. É um livro que a gente se identifica e a gente sente, né, como sendo o próprio Paul no livro. Gente, esse livro realmente me assustou. Esse livro eu não consegui ler de uma vez só, muita gente leu esse livro assim, numa sentada só. Apesar de a gente sabe que é um terror psicológico. E o escritor nesse livro, assim, né, eu critiquei ele no Autoestrada, que é também um dos primeiros que ele escreveu como Richard Bachman. Tem resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui num cardzinho aqui. Mas aqui ele foi genial. Ele colocou, assim, todo o coração, toda a alma dele para escrever esse livro, e não foi um livro tão, assim, superficial quanto o Autoestrada. Tô comparando porque, né, Richard Bachman. Então aqui, a Anne vê o escritor número 1 dela, né, porque ela é a fã número 1 dele, naquela situação, e começa a cuidar dele. A gente vê ali uma mulher que ela foi no passado enfermeira, e ela tem bastantes remédios dentro de casa que ela trazia do hospital. Ela começa a cuidar dele com carinho. E o Richard, olha eu confundindo tudo. E o personagem do livro, o Paul, começa a perceber algumas coisas estranhas. De que, por exemplo, o telefone não está ali próximo. A Anne não deixa ele utilizar o telefone. Ele está com as duas pernas quebradas, então ele não pode se mover da cama. Dessa vez, ele também percebe que a carteira dele desapareceu. Mas, né, até ali tudo bem. A Anne fala pra ele que as estradas estão cheias de neve, que onde ela mora não tem telefone e que ela não consegue ir procurar um hospital, procurar ajuda, nem falar com a polícia. O Richard, o Paul... Eu cismei que o Richard Bachman é o mesmo Paul Shadow. E é, né, mas... O Paul, então... começa a ter aquela preocupação e perceber que ele está preso naquele lugar. E ela, o que ela faz? A Anne, ela vai procurar o último livro, então, que ele escreveu sobre Misery. Até então, ela não sabia que Misery tinha sido morta no livro, né?
Por quê? Porque primeiro os livros saem em capa dura nos Estados Unidos, para depois sair em paperback, né? Que é essa edição brochura, que aí a gente já encontra esse livro nas bancas com preço bem mais acessível, né? Nas lojas de conveniência nos Estados Unidos. E ela vai atrás desse livro. E aí ela fica louca para ler o livro, e quando ela lê o livro, ela descobre que a Misery morreu. E ela fica muito brava com o Paul e ela começa a torturar ele, para que ele possa escrever um novo livro ressuscitando a Misery para não deixar a história terminar. O que ela faz com o Paul? Gente, o que ela faz com o Paul é terrível, porque a gente acompanha toda essa angústia do Paul e ela vai torturando ele. Esse livro, ele é muito pesado, assim, né? Esse livro tem uma violência muito grande nele. O personagem, ele sofre amputações, o personagem sofre torturas. Eu sou uma pessoa muito sensível para ler, eu sou daquelas que sonham com o livro, que choram com o livro. Então eu tive que parar a leitura várias vezes, respirar, intercalar a leitura com outros livros, né? Eu sempre gosto de intercalar Stephen King com romance, porque eu acho assim que já deixa meu coração quentinho e apazigua um pouco esse terror. E o Stephen King, ele é bem prolixo, então ele vai esticando a história, dando detalhes, mínimos detalhes. E os mínimos detalhes desse livro aqui são assustadores, e realmente me assustou. Gente, quem nunca, né? A Anne, ela tem uns surtos psicológicos, e a gente vai acompanhando. Assim, vou dar a volta no parquinho para não ficar dando spoiler, não, né? Vou resumir o máximo que eu puder e dar a volta o máximo que eu puder. A Anne, ela tem uns surtos psicológicos, e o Stephen King, ele coloca 3 vidas paralelas, né? Ele coloca todo aquele sentimento no tempo presente, o que o Paul está sentindo, toda a angústia que ele está sentindo, toda a impotência que ele está sentindo. Ele começa a melhorar e ele quer pedir socorro, ele quer sair dali, mas ele está com as pernas quebradas, ele está em uma cadeira de rodas, ele não consegue se levantar sozinho, e ele tem toda aquela angústia, aquela impotência. E a Anne, por sua vez, o Stephen King conta toda a história dela, do passado, e a gente vai entender por que ela tem certas decisões e por que ela surta às vezes, né? Às vezes, sempre, vamos dizer sempre, porque tem dias que ela surtou e ela deixou o Paul vários dias sem remédio, sentindo dores. Então a gente conta toda aquela versão até romanceada da Anne, por que ela mora ali, por que ela coleciona bibelôs, e assim, a implicância que ela tem com os vizinhos. E vai tudo se juntando, se encaixando, e ao mesmo tempo o livro, ele é bem dividido assim, ele é bem certinho. É o livro mais certinho que eu já li até o presente momento, que tem os cortes, né? O corte da história da Anne, o corte de Misery, que é o livro que o Paul Sheldon começa a escrever, e um pouquinho sobre o Paul, sobre o sentimento dele, como ele pensa, como ele sente, como ele age. Gente, é uma angústia, é o sentimento. Se eu pudesse definir o livro em uma só palavra, é angústia, né? Que foi, acho que foi o título original que o escritor colocou. Realmente é o sentimento que o livro passa. É um livro bastante extenso? É. É um livro com 326 páginas, né? Eu li esse livro 13 de fevereiro de 2020, vocês sabem que é um adulto tudo. E eu terminei esse livro aqui à noite, deitada na cama, já era 2 horas da manhã. Sim, eu sou dessas que, se o livro for bom, eu passo a noite lendo. Por isso, é motivo de eu dar 4,5 estrelas para esse livro. Só não vou dar 5, porque metade dessas estrelas aí foi porque eu fiquei sem dormir, pensando no final do livro. O livro mesmo termina, toda aquela cena, né? O Stephen King sempre estica mais um pouco as suas histórias, então a gente tem um desfecho até assim, feliz, né? Vamos dizer assim, feliz. Quem nunca? Vamos pensar, louca obsessão. Todos nós que somos bookaholic, eu sou bookaholic, gente,
temos essa obsessão. Quem nunca devorou uma série e queria que a série continuasse? Por exemplo, Harry Potter, Percy, a gente quer sempre saber algo mais. E aí, a gente até que exerce um tipozinho de pressão que o escritor ele tem que fazer uma série e um livro a mais, porque os leitores muitas vezes não ficam satisfeitos com o desfecho da história. Muitas vezes tem livros que ele tem que colocar um personagem dentro do outro. Aqui nesse livro aqui, a Anne fala uma frase. E a história do Misery também tem spoiler do livro O Iluminado. Então é bom, quem não gosta de spoiler, lê o livro Iluminado primeiro, antes de ler Misery. E assim, a gente tem um pouco de Anne dentro da gente. Nós temos o nosso livro preferido, a nossa série preferida, e nós ficamos loucos com a história como Anne ficou. E a gente não sabe nesse livro o que o Stephen King quer dizer com obsessão. Se é obsessão da Anne, se é o escritor que ele fica também obsessionado com o livro, porque embora ele está sendo obrigado a escrever aquele livro, ele quer terminar aquele livro. Ele começa a ter uma obsessão pelo personagem, obsessão pela história que ele está escrevendo, e um livro que era para ser só da Anne passa a ser dele. E ele começa a defender aquele manuscrito que ele está escrevendo, o Retorno de Misery, com a própria vida. E que é assim, né? Vocês vão chegar no final, vocês vão entender o que eu tô falando. E tem a obsessão do editor em publicar o Retorno de Misery e querer que ele continue escrevendo sem fim. Então, todos os personagens aqui são obsessionados. E o escritor, ele é o alter ego do próprio Stephen King, e a Anne é um alter ego de nós, os bookaholics. Então, esse livro é importante por isso, para fazer a gente questionar até que ponto nós somos obsessionados por leitura, obsessionados por livro. Tem uma parte do Harry Potter que é muito interessante, eu falo muito de Harry Potter porque é um daqueles livros que, assim, 99,9% dos leitores são obsessionados pela saga Harry Potter. Muita gente começou nesse mundo da literatura, nesse mundo da leitura, por causa do Harry, que o Dumbledore fala pro Harry assim, que o importante é a gente não viver só no mundo de sonhos, mas a gente viver no mundo real. E nós nos esquecemos, sim, de viver no mundo real, e nós somos bookaholics por natureza. Então, gente, tá aí algo pra gente pensar e aprender a se controlar. Esse é um livro que eu recomendo bastante. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal pra gente poder abrir a aba comunidade. Então é isso, meus pipoquinhas. Um grande beijo e muitas letrinhas de amor.